Revelação arrepiante, a faxineira que fez o impossível e salvou o filho do milionário. Numa noite sombria e tempestuosa, o barulho dos trovões ecoava por toda a cidade, quase como se o céu estivesse pressentindo a tragédia que estava prestes a acontecer. Em uma mansão luxuosa, uma faxineira de origem humilde, Maria, se viu no epicentro de um mistério aterrorizante. Enquanto limpava o chão de mármore brilhante, seu olhar se fixou em um objeto estranho no canto da sala. Uma boneca antiga de rosto pálido e olhar penetrante, que parecia viver sua própria vida. O pulso de Maria acelerou. Aquela boneca tinha algo de sinistro, algo que a deixava inquieta. O filho do milionário, um garoto travesso e curioso, sempre brincava com aquele brinquedo. Mas essa noite, ele não apareceu. O silêncio na casa era ensurdecedor. Gradualmente, um frio cortante começou a envolver o ambiente. Maria sentiu um arrepio na espinha. Ela se lembrou das histórias que ouviu sobre a boneca. Dizem que ela pode ser um portal para o desconhecido. Um pranto distante ecoou pela mansão, fazendo seu coração disparar. Era o filho do milionário. Ela, uma servente simples, teve a coragem de seguir o som. Ao abrir a porta do porão, uma sensação de desespero tomou conta dela. O local estava escuro, e o cheiro de mofo preenchia o ar. Foi então que Maria avistou uma sombra se movendo. O que tinha acontecido com aquela criança? Uma mistura de medo e determinação crescia dentro dela. A faxineira não podia deixar que algo terrível acontecesse. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para ver se você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto tá aí, arrebenta no botão de like e isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Maria respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar. A sombra parecia se aproximar. O silêncio era opressor. O que ela devia fazer? A boneca continuava ali observando tudo. Em um momento de coragem, ela se lançou à frente, disposta a enfrentar o desconhecido. O que encontraria no fundo daquele porão escuro? O que realmente aconteceu com o filho do milionário? E mais importante, o que a boneca realmente queria? As perguntas pairavam no ar, e o suspense crescia ainda mais, criando um gancho para a próxima revelação. A escuridão do porão parecia engolir Maria, enquanto a sombra na sua frente se tornava mais nítida. Um leve sussurro cortou o ar pesado e ela parou segurando a respiração. O que seriam aqueles sons? Era um choro, mas não era apenas o choro de um menino. Parecia misturado a um lamento distante, quase como se uma dor antiga ecoasse pelas paredes frias do porão. Maria sabia que algo terrível estava acontecendo, e mesmo assim, a força da curiosidade a puxava adiante. Ela se aproximou lentamente da sombra e, assim que seus olhos se ajustaram à escuridão, pôde ver um menino de cabelos bagunçados, sentado no chão. Era ele, o filho do milionário. Mas havia algo errado. Seus olhos pareciam vazios, como se ele estivesse distante, preso em um pesadelo que não conseguia acordar. Pedro? A voz de Maria saiu em um grito sussurrado, mas não havia resposta. Ele a olhou, e por um momento Maria sentiu um calor no coração. Então, de repente, ele virou o olhar para a boneca que estava empoleirada em um canto, como se estivesse esperando. O desconforto tomou conta dela novamente. A boneca. Havia algo naqueles olhos que parecia estar ligado ao menino. Maria. O garoto finalmente falou. Sua voz era fraca. Ajude-me, por favor. Então, sobretudo, uma palavra obscura escapou de seus lábios. Ela está tentando me levar. O desespero na voz dele fez o coração da mulher disparar. Maria avançou e se agachou ao lado do menino. O que você quer dizer, Pedro? Quem está tentando te levar? Olhando ao redor, o porão se tornava cada vez mais opressivo, como se as sombras dançassem em antecipação. O garoto hesitou, seu olhar vagando pela boneca. A boneca, ela não é normal, Maria. Às vezes ela fala comigo. Ela quer me mostrar coisas que eu não entendo. Nesse instante, um frio intenso tomou conta do ambiente. Maria forçou uma risada nervosa, tentando dissipar a tensão. Isso não faz sentido, Pedro. É só um brinquedo. Vamos te tirar daqui. Mas sua segurança estava começando a desmoronar diante do que Pedro havia dito. Ela se perguntava se a boneca de fato possuía poder sobre o menino. Pedro começou a chorar novamente. A vulnerabilidade dele era palpável. Ela diz que eu sou especial, que o mundo do lado de lá está me esperando.
Nesse momento a boneca pareceu brilhar com um brilho sinistro, e Maria sentiu uma onda de desespero envolvendo-a. Não escute essa boneca. Você é especial sim, mas no nosso mundo. Uma sensação de urgência a tomou, e ela decidiu que precisava agir rápido. O que aquela boneca queria realmente? Maria olhou para o garoto e então para a boneca, sentindo que a verdade estava bem diante dela, mas as respostas estavam encobertas por uma névoa de mistério. Ela se levantou, um novo plano tomando forma em sua mente. Vamos sair daqui, Pedro. Segure minha mão. Mas então, um ruído ensurdecedor ecoou do fundo do porão. Algo estava se aproximando, e a boneca começou a rir, um riso macabro que fez os cabelos de Maria se arrepiarem. Maria, ela está vindo. O desespero nas palavras de Pedro fez o peito dela apertar. O que realmente estava por trás daquela boneca e o que aconteceria se não conseguissem escapar? Com as batidas rápidas de seu coração, Maria fez a única coisa que podia, puxou Pedro pela mão e correu. Mas o caminho para fora estava começando a se apagar, e a fragilidade de suas vidas pendia por um fio. E se a boneca não os deixasse escapar? Aquela pergunta a assombrava, e enquanto traçavam seu caminho, o eco de risos pairava atrás deles como um aviso sombrio. O que mais essa noite guardava para revelar? Maria e Pedro corriam, suas respirações se misturando com a umidade densa do porão. Cada passo era acompanhado por um riso perturbador que ecoava nas paredes, uma sonoridade que parecia se mover e contorcer como as sombras que o cercavam. O menino segurava firme a mão de Maria, seus olhos arregalados em terror ao mesmo tempo que o riso da boneca parecia se intensificar, como se estivesse se alimentando do medo deles. Pedro, onde fica a saída? Maria gritou, tentando manter a calma, mesmo sentindo o peso da escuridão crescendo ao seu redor. O garoto balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Eu não sei. Às vezes, eu só me escondo aqui. Precisamos encontrar uma escada ou uma janela. O desespero transformava a voz de Maria em um eco estridente. Assim que ela se virou para olhar atrás deles, um brilho vermelho surgiu em meio à escuridão, mais forte do que o brilho da boneca. Um arrepio intenso percorreu sua espinha. Maria sentiu que eles não estavam apenas fugindo, estavam sendo caçados. Ela está vindo de verdade. Pedro choramingou, a voz se quebrando sob o peso do pânico. Maria se voltou para ele, e em um momento de clareza, percebeu que precisava ser a âncora dele. Pedro, você precisa se concentrar. Pense em casa, pense na sua família. Nós vamos sair juntos. Mas quando Maria voltou a olhar à frente, a boneca estava bem ali, a essa distância que agora parecia impossível de medir, envolta a um semblante de satisfação. Havia algo no olhar dela, uma consciência maligna que desafiava a própria lógica. Junte-se a mim, Pedro, a boneca sussurrou, sua voz agora era doce como mel, mas carregada de um veneno que fazia o estômago de Maria embrulhar. Lá do outro lado, você nunca mais sentirá medo. Não ouça essa coisa. Maria gritou, puxando Pedro para mais perto, mas a boneca apenas sorriu. Maria podia sentir como o ambiente ao redor começava a distorcer-se. Os muros do porão pareciam se fechar, e a temperatura caía. Ela não é seu amigo, Pedro. Você é mais poderoso do que ela deixa parecer. Uma ideia surgiu em sua mente como um raio. A boneca tem um ponto fraco. Se pudermos desenraizar essa conexão dela com você, talvez possamos escapar. Como fazemos isso? Perguntou Pedro, entre soluços. Vamos confrontá-la, Maria declarou, mais para si mesma do que para o menino. Precisamos desmascará-la. Você se lembra de algo que você pensava que poderia nos ajudar a escapar? O garoto hesitou, mas seus olhos começaram a brilhar com uma faísca de esperança. Ela sempre fala sobre a luz, Maria. A luz que eu vi quando a gente brincava. A luz. Maria exclamou, compreendendo. Vamos usá-la então. Atraia-a para longe de nós. Faça com que ela venha até você e quando estiver perto, tente usar isso a seu favor. Com a determinação pulsando em seu peito, Pedro começou a se aproximar da boneca, uma energia de resolução nascendo dentro dele. Ele trouxe à mente suas lembranças mais felizes, o céu azul, as risadas com os amigos, a luz do sol brilhando em seu rosto. A boneca inclinou a cabeça, intrigada. Pedro, vem até mim. Eu posso te mostrar tudo. O que você deseja, eu posso te dar. Eu desejo a verdade. Pedro gritou, e Maria sentiu uma onda de poder em suas palavras. Eu não quero mais me esconder. Nesse exato momento, uma luz intensa começou a emanar do garoto, envolvendo o porão em uma claridade radiante, como se a esperança tivesse tomado forma. Maria percebeu que a boneca estava relutante, o sorriso dela se esvanecendo.
Mas antes que pudesse reagir, as paredes do porão começaram a tremer, e o riso sombrio se intensificou, como se a própria casa estivesse protestando contra a luz que estava desmascarando suas trevas. E no epicentro daquele caos, Maria percebeu algo mais sombrio, uma entidade se agigantando nas sombras. Maria! A voz de Pedro se elevou acima do barulho, agora mais firme. Ela não vai desistir tão fácil. Antes que pudesse responder, uma onda de escuridão se lançou sobre eles, tragando a luz e causando um apagão, segurando a mão de Pedro. Apertadamente Maria se preparou para o que viria a seguir. Que consequência aguardava na escuridão? O que a boneca realmente desejava? O silêncio que se seguiu era de um medo palpável, e mesmo no meio da escuridão, Maria se indagava, eles ainda teriam uma chance de escapar? O silêncio na escuridão era como um peso, quase ensurdecedor. Maria sentia seu coração disparar, pulsando forte contra seu peito, enquanto a mão de Pedro tremia na dela. O frio parecia penetrante, quase como se as próprias sombras estivessem tentando se agarrar a eles. Maria, e agora? Pedro sussurrou as palavras quase perdendo-se na neblina daquele momento. Ela não tinha resposta. O riso da boneca flutuava ainda em seu pensamento, uma lembrança grotesca de que estavam sendo observados, caçados. De repente um som cortou a escuridão, um estalo agudo, seguido pelo ressoar de passos pesados. Algo estava se aproximando e mais uma vez a temperatura do ambiente pareceu despencar. A respiração de Maria ficou presa na garganta, enquanto ela tentava distinguir o que estava diante dela, a cabeça girando, o pânico quase perturbando seu raciocínio. Fique perto de mim, ela disse, sua voz quase num sussurro, mas a bravura que tentava transmitir também estava ali, pulsando sob a superfície do medo. Pedro olhou para ela, seus olhos grandes e cheios de expectativa, buscando apoio na presença da amiga. Maria respirou fundo. Lembra da luz, Pedro? Precisamos encontrar essa luz de novo. Você sabe onde ela está? Mas antes que ele pudesse responder, uma figura obscura surgiu à frente. O contorno era humano, mas o olhar vazio do ser torto e sombrio era suficiente para fazer a pele de Maria arrepiar. Era como se cada linha e cada dobra daquela figura fossem feitas de escuridão, uma essência monstruosa que parecia ter emergido do próprio chão do porão. Nada de luz. A criatura sibilou, a voz dela ecoando como um lamento de almas perdidas. A escuridão é o que você merece, criança. Maria lutou contra o impulso de recuar. A criatura se movia com facilidade, como se os muros a envolvessem em um abraço mortal. Uma ideia surgiu em sua mente: se a boneca tinha um ponto fraco, aquela coisa também deveria ter. Você não pode nos parar, gritou Maria, a bravura na voz surpreendendo até mesmo a si mesma. Estamos mais fortes do que você pensa. Assim que essas palavras saíram de seus lábios, a criatura hesitou. Pedro, aproveitando a pausa, virou-se em direção àquela coisa e gritou: a luz vai voltar. Você não pode vencer. Maria sentiu um calor se espalhar pelo corpo dele, e em um piscar de olhos, uma pequena centelha começou a brilhar no peito do garoto, aumentando rapidamente como uma chama num campo seco. O brilho era quase ofuscante, e involuntariamente ela se afastou um pouco, mesmo espantada com o esplendor que emanava de Pedro. Sim, isso mesmo! Maria exclamou, a esperança renascendo em seu coração. Pedro, continue. Deixe a luz crescer. A criatura soltou um grito, um som aterrador que fazia a pele de Maria arrepiar ainda mais. Vocês não podem escapar. E com isso avançou, buscando apagar o brilho que agora emanava de Pedro. Mas o garoto estava determinado. Ele estendeu a mão, e a luz que brotava dele tornou-se quase impenetrável, como se fosse um escudo resplandecente. A entidade se contraiu, contorcendo-se em agonia, tentando evitar o calor e a radiação que a envolvia. É isso, Pedro! Não pare agora! Maria incentivou, seu espírito renovado pela força de vontade do amigo. Mas assim que viraram para a boneca, perceberam que ela também estava ali, mais perto do que nunca, suas formas e contornos se contorcendo enquanto o sorriso macabro resplandecia com malícia. Vocês pensam que podem me derrotar? A boneca indagou, sua voz agora um sussurro como o vento cortante do deserto. Maria entreabriu os lábios, mas antes que pudesse discursar, a escuridão ao redor começou a se agitar, como se a casa estivesse se rebelando contra eles. Parecia que cada objeto naquele porão estava ganhando vida novamente, se erguendo como refugos revoltosos em busca de paz. Para onde você está indo? Disse a boneca, agora segurando uma pequena lâmpada que havia aparecido em sua mão. A luz não pode ser usada contra mim. E naquele momento, uma sombra de dúvida cruzou pela mente de Maria. O que essa criatura realmente era? Para onde tinham se metido? Precisamos nos unir, Maria.
Pedro gritou, enquanto tentava resistir à força que emana ao seu redor, ao mesmo tempo em que as sombras voltavam a se espremer mais forte. E nesse instante, a conexão entre a boneca e Pedro parecia mais forte do que nunca. A luz e a escuridão estavam em conflito, e o que se seguiria se precipitava como uma tempestade iminente. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma risada ecoou, cortando o caos como uma faca. Era a risada mais insana que já tinham ouvido, e tinha um gosto amargo de vitória. Vocês realmente acham que podem mudar o seu destino? A boneca sussurrou, seu olhar brilhando como a luz de uma estrela que estava prestes a se apagar. E assim, naquele porão que estava prestes a desmoronar, Maria e Pedro entenderam que o confronto que se aproximava não era apenas contra a entidade nas sombras, mas contra o coração sombriamente profundo da própria casa. Não podemos desistir, Maria sussurrou, a determinação ardendo em seu coração enquanto o espaço ao redor deles estalava e estremeceu. Dependerão do que realmente eram capazes e do que estavam dispostos a sacrificar para escapar daquela armadilha mortal. Qual seria o preço que teriam que pagar? O próximo desafio estava à espreita, pronto para revelar um segredo ainda mais aterrador. E a cada segundo que passava, a certeza de que a verdadeira luta estava apenas começando se intensificava. O cheiro de madeira apodrecida e mofo invadia as narinas de Maria e Pedro, misturando-se ao terror que pulsava em seus corações. A casa, com suas paredes úmidas e rangidos sombrios, parecia ganhar vida, se moldando ao desejo de prender aqueles que ousavam desafiá-la. Enquanto a risada da boneca ecoava em seus ouvidos, Maria não pôde deixar de sentir uma onda de desespero. Tem que ter uma maneira de derrotá-las, gritou Pedro, a voz embargada, enquanto a luz que emanava de seu corpo lutava para se manter firme. A boneca então ergueu a lâmpada como uma referência de poder. A luz, ela é bela, não é? Mas como todas as coisas belas, é efêmera. Seus olhos vazios brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Maria disparar mais rápido. Ela não tem poder sobre nós, Pedro. Maria gritou, sentindo a adrenalina borbulhar. Seja lá o que for que a mantenha viva, precisamos descobrir seu ponto fraco. Com a determinação brotando, ela olhou para a boneca, notando como a luz flutuava ao redor dela, como se estivesse viva. E se a luz for uma parte de nós? E se nós mesmos a alimentarmos? Pedro, percebendo que Maria poderia estar certa, concentrou todas as suas forças, fazendo a luz crescer ainda mais. O que antes era uma centelha agora irradiava como o sol nascendo, inundando o porão com um brilho esplendoroso. Fique assim, Pedro! Maria gritou, enquanto ao mesmo tempo sentia a presença da casa se intensificar ao redor deles. As sombras demoravam a se soltar, como se a própria estrutura tentasse os devorar. Uma onda gelada envolveu a sala, fazendo Maria arrepiar. As paredes pareciam se mover, como se quisessem esmagá-los, mas a luz do menino parecia repelir as sombras. A boneca, percebendo que seu poder estava em jogo, lançou um olhar mortal sobre eles. Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu sou a guardiã aqui. Sem mim, a casa desmorona e com ela, todos vocês. O tom de seu riso se transformou em gritos de raiva. Mas Maria não prestou atenção, focando em cada onda de luz que pulsava de Pedro, cada raio que poderia ser usado como uma arma. O que precisamos fazer é unir nossa força. Foco, Pedro. Foco na luz, e vamos arrancá-la aqui de dentro. Com isso, ambas as mãos de Pedro brilharam em direção à boneca, que hesitou por um momento. Aquele brilho intenso, que antes parecia ofuscar a escuridão, agora era um símbolo de esperança. Um sentimento raro em meio ao caos. Era como se a atmosfera mudasse, como se a casa pudesse sentir a fraqueza se infiltrando na boneca. Chega disso! Gritou Maria, avançando para a frente, determinada a confrontar aquela força. Você não é nada. Você é só um pedaço dessa casa maldita. Estamos prontos para lutar. A boneca contorceu-se, como se estivesse se desfazendo sob a luz intensa. Então, de repente, foi como se o chão sob os pés de Maria e Pedro se abrisse. Eles foram puxados, não por sombras malignas, mas pela própria casa, como se o lugar estivesse se revoltando. A luz continuava a brilhar, mas agora com mais intensidade, como um farol em um mar de trevas. Pedro, não deixe que a escuridão te engane. A luz é nossa aliada. Maria gritou, mas o chão começava a se rachar, uma fissura assombrava se alastrando. Eu estou tentando, respondeu Pedro, histericamente, enquanto o espaço ao redor parecia os engolir. A boneca, agora esmorecida, começou a perder a forma. Não podem fazer isso. Sua voz se tornava cada vez mais distante, mas suas palavras carregavam um aviso sutil. Você pode pensar que a escuridão é o que temem, mas vocês não conhecem as verdadeiras habitações da casa. Segura firme, Maria.
Pedro bradou, enquanto a luz explodia em um último arrobo de força, iluminando cada canto do porão. Mas antes que eles pudessem respirar aliviados, uma desgraça inesperada tomou conta do espaço. Um grito agonizante ecoou da profundidade da casa. Uma nova presença, uma voz que não era da boneca e sim de algo muito mais antigo e maligno. Bem-vindos, crianças. Tenho tanto prazer em conhecê-los. O chão tremeu mais uma vez, afastando os amigos e fazendo-os recuar em terror. Um novo receio se elevou na alma de Maria. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o que estava escondido nas sombras seria muito mais aterrador do que eles jamais poderiam imaginar. Quem é você? Maria sussurrou, a respiração curta, enquanto um frio cortante preenchia cada espaço ao seu redor. E a resposta que se seguiu fez o ar ao redor deles congelar, deixando-os em um suspense aterrorizante, prontos para descobrir de uma vez por todas o que a casa queria deles. Uma sombra se desenhou na parede em frente a Maria e Pedro, erguendo-se lentamente. O ambiente, antes úmido e sufocante, agora parecia pulsar com uma energia estranha, como um coração maligno batendo sob aquele chão desmoronado. As paredes pareciam sussurrar segredos que, desgastados pelo tempo, numa linguagem que Maria não conseguia entender, mas que gelava seu sangue nas veias. Eu sou a alma desta casa. A voz malévola resumou, ecoando pelas paredes quebradas. Sou a memória das dores e arrepios que ocorreram entre essas paredes. E vocês, crianças desavisadas, são apenas mais um pedaço do passado que se recusa a se calar. Não temos medo de você, gritou Pedro, embora sua voz estivesse embargada. Ele não conseguia esconder o tremor que subia por sua coluna. A figura que se formou nas sombras os observava, uma silhueta contorcida sem rosto, mas com uma presença que parecia engolir a luz emitida por Pedro. Que coragem infantil! Riu a voz, cheia de deboche. Mas coragem não é suficiente aqui. A casa vivia em paz com seus segredos e agora, vocês a despertaram. Maria olhou para Pedro, seus olhos brilhando com a luz que parecia enfraquecer. Precisavam de uma estratégia, mas não podiam hesitar. Pedro, continue a concentrar a luz, vamos unir nossas forças e combater isso. A casa só tem poder se nós permitirmos. Pedro, encarando a escuridão que avançava, respirou fundo e, quando exalou, deixou escapar um brilho ainda mais intenso. Assim que fez isso, a figura na sombra hesitou, seu contorno instável vacilou diante do poder da luz. Sim, isso é confortante, mas apenas temporário. Ela riu de novo, sua voz agora se transformando em um eco distante. Enquanto vocês lutam, algo muito mais profundo está tomando forma. Maria sentiu um frio na espinha e rapidamente se virou, olhando ao redor. Ao fundo, algo começou a se materializar nas sombras, sussurrando em um tom suave e sedutor. Olhos vazios se abriram, revelando uma escuridão que parecia sugar toda a esperança do ambiente. Estamos presos aqui, Maria, gritou Pedro, já perdendo a esperança enquanto a luz começava a fraquejar. Preciso de você. Não posso manter isso por muito mais tempo. Eu não vou deixar isso acontecer. Maria exclamou, a determinação se firmando em seu coração. Temos que nos conectar. A luz não pode ser apenas dele, tem que ser nossa, de nós dois. Pedro assentiu, a força em seu rosto renascendo. Juntos, eles ergueram as mãos, unindo suas energias. A luz começou a pulsar, vibrando em harmonia, e as sombras se recuaram um pouco, como se sentissem um medo incompreensível. Mas a risada da alma da casa explosivamente tomou conta do espaço. Patéticos! Acham que podem me enfrentar? Eu sou apenas a guardiã. O verdadeiro terror mora no fundo dessa casa, e vocês só arranharam a superfície. A espessura da escuridão ao seu redor escalou e de repente, a casa se sacudiu violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. O chão se rompeu sob os pés deles, revelando uma câmara escura que emanava um uivo profundo. Algo ancestral e maligno estava se aproximando, uma força antiga mais poderosa que qualquer um deles poderia imaginar. Maria, temos que ir, Pedro gritou, mas já era tarde demais. Uma figura colossal emergiu das profundezas como se a própria casa estivesse parindo um monstro. Maria sabia que não podiam correr, não podiam se virar, eles precisavam encarar o que vinha de frente. E assim, entre a luz que pulsava e as sombras que dançavam, a verdadeira batalha começava. Prepare-se, Pedro. O que vem a seguir pode ser nosso fim, ou uma nova esperança. Mas no fundo do coração, um silêncio aterrador respondia. Eles nem sabiam o que de fato estavam enfrentando. A escuridão se espalhou, envolvendo Maria e Pedro em seu manto pesado. O monstro que emergia do fundo da câmara tinha uma forma grotesca, seus contornos lembravam criaturas de pesadelos, com garras afiadas e dentes que pareciam afiados como lâminas.
O uivo que emanava de sua boca ecoava como um lamento profundo, reverberando nas paredes, enquanto a casa tremia sob o peso daquela entidade. Fique firme, Pedro! Maria gritou, sua voz vibrando com uma força que desafiava o pavor. Era necessário manter a luz, a única coisa que os protegia daquela sombra sufocante. Ela fechou os olhos por um instante, lembrando-se das histórias que sua avó contava sobre as forças das trevas e como elas se alimentavam do medo. O que a avó diria? Mantivera sempre a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. A luz que pulsava entre as mãos de Pedro e Maria começou a aumentar, preenchendo o espaço com uma tonalidade dourada. A criatura hesitou, seus olhos vazios se estreitando ao se deparar com a força luminosa. Mas estava claro que não era suficiente. Aquela presença estava ali para devorar, para consumir todas as esperanças que ainda restavam. Concentre-se, Maria. O que fazemos agora? Pedro gritou, a notável fragilidade em sua voz um lembrete da fraqueza que sentiam diante de tal força. Temos que tocar o seu coração. Maria respondeu, sua mente agitada buscando uma saída. Se conseguirmos, podemos derrotá-lo. Essa casa tem uma história e nós precisamos entender o que foi enterrado aqui. Com um impulso, Maria voltou-se para a criatura. Vamos, por que não se mostra? Não tem coragem para enfrentar o que realmente é? As sombras recuaram, como se a criatura estivesse sendo arrastada para algum lugar obscuro e profundo dentro de si. Então, em um movimento brusco, a entidade se lançou em direção a eles, um cérebro maligno ao mesmo tempo ensandecido e desesperado. Você não entende. Tudo o que fez me trouxe até aqui. Quem é você? Pedro gritou, o desespero se transformando em um grito de batalha. Você não pode roubar nossa luz. Não estamos sozinhos. E no auge da tensão, algo começou a mudar. A luz de Pedro e Maria, aquecida pela determinação, agora ressoava como uma melodia antiga e poderosa, uma canção esquecida que ecoava pelas paredes da casa. A figura colossal hesitou, mas não foi capaz de evitar que o feitiço da luz desse um passo à frente. A casa se iluminou ainda mais, e com isso, as sombras começaram a se desfazer, revelando um mosaico de memórias que se cruzavam. Os rostos de pessoas que haviam passado por aqueles corredores, que de certo modo, estavam presos nesse ciclo de dor e sofrimento. Era uma visão de desespero e esperança. Isso é parte da casa. Maria sussurrou, compreendendo o que estava acontecendo. Essas almas precisam ser libertadas. Pedro, percebendo a conexão, ergueu as mãos ainda mais alto. Vamos, somar nossas vozes. Precisamos tocar cada coração perdido aqui. Juntos podemos fazer isso. Os ecos ressoaram e a luz agora pulava como se estivesse viva, dançando ao ritmo de um chamado ancestral. Maria começou a cantar, e Pedro acompanhou suas vozes se unindo, cada acorde fortemente entrelaçado com a energia da casa. Mas algo inesperado aconteceu. A criatura começou a se contorcer, como que lutando contra os feixes de luz. A risada da alma da casa se transformou em um grito de dor e raiva. Vocês não podem quebrar minha prisão. Eu sou o que mantém este lugar em pé. A casa começou a tremer novamente, e os ladrilhos sob os pés de Maria e Pedro se despedaçavam, revelando uma nova dimensão de terror que se aproximava. Do fundo da câmara, uma nova sombra se formou, uma presença ainda mais maligna e poderosa. A batalha não havia terminado. Novas forças estavam sendo desveladas, e a realização de que talvez houvesse mais ali, algo ainda mais profundo do que esperavam. E no instante em que a nova sombra subiu, Maria e Pedro sentiram um calafrio descer pela espinha, ouvindo uma pergunta que parecia ecoar em sua mente. Estariam preparados para encarar o verdadeiro mestre das sombras? Um silêncio mortal tomou conta da câmara. O novo ser que emergia das trevas era diferente, mais denso, como se toda a matéria escura do mundo tivesse se concentrado em um só lugar. Maria e Pedro sentiram seus corações pulsar acelerados, a respiração se tornando escassa sob o peso daquela força que agora os encarava. Não era mais uma mera criatura, era um sentimento, um conceito corporificado do medo absoluto. Prepare-se, Maria, sussurrou Pedro, mas sua voz era quase um eco distante. Eles não tinham ideia do que aquela entidade era capaz. A sombra se contorceu, seus contornos mudando incessantemente como um gás inquieto. Vocês acham que tem poder aqui? Vocês são apenas intrusos em minha morada. O timbre de sua voz reverberou, misturado a um riso que congelava o sangue nas veias. Não, nós viemos para libertar. Maria declarou sua determinação acendendo uma faísca de esperança. Libertar as almas que você aprisionou. Libertar? O ser retorcido explodiu em risadas, como se o riso fosse uma arma. Vocês só estão alimentando ainda mais meu poder. Quanto mais temem, mais forte eu fico. Pedro e Maria se entreolharam.
O que poderiam fazer contra algo que se alimentava do medo? A luz que emanava era poderosa, mas eles podiam sentir que a criatura estava se tornando cada vez mais resistente. Algo precisava mudar. Relembre o que sua avó lhe disse. Pedro gritou na esperança de que as palavras de Maria reverberassem em sua mente. A luz pode brilhar ainda mais se formos unidos. A chama do poder de Maria começou a se intensificar. Inspirando profundamente, ela tomou coragem e focou nos rostos que apareceram nas sombras. Se vocês estão aqui, deem-nos força. Uma onda de cor passou por eles e a luz pareceu dar um salto, expandindo-se a cada nota que cantavam juntos. O monstro hesitou, seus contornos perdendo a definição. A luz dourada iluminava as paredes, trazendo à vista um mosaico de dor e tristeza que se entrelaçava em suas lembranças. Cada alma perdida que havia habitado aquela casa, cada lágrima, cada sorriso, todos estavam ali, se unindo à luta de Maria e Pedro. Vamos, toquem suas memórias. Verbo de esperança, Pedro exclamou. E ali juntos, foram além da sua própria força, começando a lamparinar uma canção ancestral, uma melodia conhecida entre aqueles que já não podiam mais cantar. A casa começou a vibrar com um novo tom, e a entidade se contorceu, seu pavor crescendo à medida que a força da luz penetrava em sua essência. Não podem me vencer, eu sou o verdadeiro criador da escuridão. Rugiu a criatura, mas agora havia um tremor na voz. Algo começava a desmoronar. A intensidade aumentava, e as sombras pareciam pulsar em resposta à canção. E então, em um flash de lucidez, Maria se lembrou da história que a avó sempre contará sobre o poder da unidade e do amor, algo que não merecia ser esquecido. Lutemos por eles, pelas suas histórias. Maria disse, suas palavras poderosas ecoando. Juntos, somos mais fortes do que você. E assim, quando a última palavra foi proferida, um terremoto se instalou, e a câmara começou a colapsar ao seu redor. O chão tremia sob seus pés, e as paredes pareciam estar vivas, tentando separá-los daquela luta. As sombras se aglomeraram, como se reunindo sob um último esforço de resistência. De repente, a nova presença que emergia do fundo da câmara começou a se densificar, como se a essência do verdadeiro mestre das sombras estivesse prestes a romper a superfície. E no auge do caos, um grito atravessou a escuridão, tão agudo que Maria e Pedro sentiram a dor em seus próprios corações. Estou aqui. E quase como uma resposta cósmica, algo antigo, muito antigo, estava prestes a se revelar. Em um último ato, o chão que estavam pisando começou a se abrir, revelando um abismo que suga tudo em sua volta. Prepare-se, Maria. Não temos escolha, gritou Pedro, enquanto a força da escuridão lançava tentáculos sombrios ao seu redor. Mas a pergunta ressoava em sua mente. Eles estavam prontos para enfrentar o verdadeiro mestre? A resposta estava à vista, mas a escuridão não parecia disposta a deixar que desvendassem o enigma. A luz começou a falhar. Enquanto eles se preparavam para o desconhecido, o abismo se aprofundando sob seus pés. O que viria a seguir? Uma nova batalha, uma nova chance, ou o encerramento da história? A energia da câmara parecia ter vida própria, pulsando em resposta ao desespero de Maria e Pedro. A luz dourada que antes os protegia agora vacilava, como se quisesse desistir de lutar contra a ameaça iminente. Ao passo que o abismo se aprofundava, a escuridão alcançou as pernas de Maria, arrastando-a para um destino desconhecido. Segure-se! Pedro gritou, puxando-a pela mão com todas as suas forças. Mas a pressão estava aumentando, e cada segundo que passava tinha um gosto agridoce de derrota. A criatura, agora em sua forma mais voraz, flexionou seus tentáculos sombrios, se contorcendo ao redor deles. Vocês não compreendem. Eu sou o eco de todas as suas dores. Quanto mais vocês lutarem, mais forte eu ficarei. O riso que emitiu era como um veneno, expelindo os sentimentos mais profundos e sombrios que se escondiam no interior de cada um. Maria finalmente sentiu a dor se instalar em seu peito, uma pulsação de medo que ameaçava desestabilizá-la. O que sua avó sempre lhe disse sobre ter coragem? O que poderia significar esse amor incondicional diante de uma força tão predatória? Mas no fundo, uma centelha de esperança acendeu. A canção ancestral. Se as almas se unissem, se fizessem parte daquela luta, talvez. Pedro, ela gritou, sua voz cortando o ar pesado. Vamos, precisamos cantar de novo. Precisamos invocar a força deles. Ele a olhou, seus olhos refletindo a determinação que se acendia lentamente. Sim, vamos juntos, agora ou nunca. E em um ato de fé, uniram suas vozes, misturando-se em harmonias vibrantes que ecoaram pela câmara. As almas aprisionadas, ao ouvirem o chamado, começaram a vibrar na luz que emergia da canção, atropelando as sombras.
Os rostos familiares daqueles que tinham sofrido se uniram à melodia, e em uma corrente de amor pulsante, a força do passado era invocada mais uma vez. Mas a criatura furiosa gritou: "Isso é inútil! Vocês acham que a luz pode vencê-la? Eu sou a escuridão. Eu sou a dor. Eu sou o que nunca se apaga." As paredes começaram a se deteriorar com a luta, e a câmara inteira tremia sob o peso da batalha. Os tentáculos se tornaram mais agressivos, puxando-os para a escuridão. O chão, coberto de fissuras, agora abria-se ainda mais. "Se unam! Entrem na canção! Nunca estamos sozinhos!" Maria praticamente implorou. Ela poderia sentir as almas, a dor delas, mas também podia sentir o amor que residia. Sussurros de esperança e memórias permeavam a atmosfera pesada, entrelaçando-se com as vozes de seus ancestrais. Então, em um instante, tudo mudou. Um grito agudo de cólera atravessou a câmara, fazendo as paredes tremerem. "Eu não permitirei!" Ele explodiu em um furor, tentando sufocar a luz que crescia. Enquanto isso, a conexão das almas parecia se tornar mais forte, mais intensa, como um farol em meio à tempestade. A luz dourada irrompeu, crescendo, iluminando cada canto escuro da câmara e fazendo com que a escuridão hesitasse. "Endireitem-se! Não olhem para o abismo! Olhem para a luz!" Pedro gritou, e eles se deixaram levar pela força das memórias e do amor, cantando mais uma vez. Mas, como se as sombras respondessem a um chamado ancestral, uma onda de escuridão se lançou sobre eles, sugando a luz que estavam tentando invocar. O que seria deles agora, prestes a se perderem nas profundezas de um abismo governado pela dor e pela ira? A luta estava longe de acabar, uma nova onda de desespero ameaçava engoli-los. O que Maria e Pedro poderiam fazer para não se render ao medo? As próximas linhas de sua história estavam prestes a ser escritas, mas a pergunta ecoava nas sombras. Seria a canção poderosa o suficiente para derrotar o verdadeiro mestre das sombras? O abismo se estreitava ao redor de Maria e Pedro, a dor pulsando como um eco sombrio em suas almas. A criatura, o verdadeiro mestre das sombras, se contorcia, uma essência de desespero e raiva, tentando apagar a luz que brotava deles. Os tentáculos escuros se agigantavam, ameaçando envolvê-los completamente, mas a canção ancestral que se erguia entre eles era um grito de resistência contra aquele horror. "Cante, Pedro! Cante com tudo que você tem!" Maria exclamou, colocando toda a fé que possuía nas palavras. As memórias das almas aprisionadas vinham à tona, e cada nota reverberava como um choque elétrico nas paredes do porão. O ar ficava mais denso, e a escuridão hesitava ao ouvir o chamado. A luz dourada crescia, uma aura forte e intensa que se expandia, afastando a sombra. "Estamos juntos nessa! Vamos libertar todos eles!" O desespero se transforma em determinação, e os olhos de Pedro brilhavam com a força daquelas almas que agora respondiam ao chamado da canção. A conexão que criaram era como um cordão de luz, unindo passado e presente. "Liberdade! Liberdade!" As vozes ecoavam, o som do amor e da esperança preenchendo cada canto da casa. As sombras começaram a recuar, a entidade voraz se contorcia em agonia, percebendo que sua influência estava se desfazendo. Mas não sem lutar, um uivo ensurdecedor reverberou, e a casa tremeu com a força da sua ira. "Vocês não podem!" Rugiu o mestre das sombras, mas a luz emana como um sopro de vida, cada nota se tornando um golpe contra a escuridão. Maria sentia a força das almas se unindo, cada uma trazendo um fragmento de resistência, uma história que ansiava por libertação. Pedro olhou para Maria com determinação. "Sejamos a luz que os outros não puderam ser." Com isso eles elevaram suas vozes, uma sinfonia que criava um brilho ofuscante. Os rostos das almas presas começaram a aparecer, seus sorrisos se iluminando quando finalmente encontraram o caminho, unidos pela melodia. A casa estremeceu, as paredes pareciam se rachar sob a pressão da batalha interna. "Não, ninguém deve me deixar!" gritou o monstro, e com essa declaração violenta, um último ataque das sombras veio avassalador, mas a luz agora era imbatível, pulando com uma vida própria. As almas respondiam ao chamado de liberdade, suas vozes se entrelaçando com a de Maria e Pedro, formando um coro harmonioso que levantou a magia do amor. E, naquele momento épico, a casa começou a desmoronar ao redor deles. O abismo que se abria revelava um misto de dor e purificação, cada pedra e estrutura se desfazendo em uma tempestade de luz. Os olhos de Pedro se iluminaram ao ver a verdade se desdobrando ao seu redor. "A escuridão nunca foi nosso destino," respondeu ele, enquanto a melodia se tornava quase uma explosão. A criatura, agora em desespero, gritou. Os garras negras debatiam-se enquanto a luz crescia e atravessava seu coração corrompido.
Maria sentiu uma onda de alívio. A força que buscavam já estava ali, dentro deles. E num último brilho radiante, a luz inundou o porão, envolvendo a sombra em uma auréola de esperança. A criatura parecia desvanecer como fumaça ao vento, consumida pela própria escuridão que tinha criado. Maria e Pedro se abraçaram, olhos cheios de lágrimas, mas agora também de alívio. O peso se dissipara e a liberdade se desenhava à frente deles. Quando a casa finalmente desmoronou em um estrondo ensurdecedor, eles encontrarão-se em um campo aberto, o céu claro acima deles e o sol batendo em seus rostos. O pesadelo havia acabado. Com a luz do amanhecer refletindo os rostos deles, um novo dia começava, e a pressão que antes o sufocava agora era um leve sussurro da lembrança. Você está bem, Pedro? Maria perguntou, a sensação de paz começando a invadir seu ser. Ele sorriu timidamente, ainda surpreso por estarem juntos livres. Estamos bem, Maria. Fizemos. O garoto respondeu, suas palavras tecidas de esperança. A casa, com todos seus segredos, finalmente havia se despido, revelando a importância da luz que sempre possuíam, uma luz que poderia bravamente enfrentar as sombras mais densas. Eles olharam um para o outro, as lágrimas se misturando com sorrisos radiantes. A jornada os unira e resolvera não apenas seus medos, mas também ensinara que a verdadeira força reside na união, no amor e na lembrança daqueles que nos precederam. Com o recomeço pulsando em seus corações, Maria e Pedro souberam que precisavam continuar, levando suas histórias a quem mais precisasse ouvir olhares de esperança. E antes de você ir, deixo um aviso crucial. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Arrebenta no botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Vamos juntos construir essa corrente de amor e união. Não espere nem mais um segundo.